Me dá um ok aqui se estiver dando, se o áudio estiver saindo aí, se o som tá saindo aqui no YouTube, por favor, pessoal. Boa noite, pessoal, aqui no Insta também. Começando a nossa live semanal das principais notícias. Me dá um ok se o som tá saindo aí. E vamos conversar aqui, já falar do que tá acontecendo de casos aí no Brasil e no mundo, de Covid, essas coisas todas, tá? E algumas coisas importantes de notícias, política, governo, tudo que é importante para investidores e investidoras, certo? Ponteline, ok, Lúcia Helena, ok, beleza, obrigado, vocês comentaram aqui. Então, turma, seguinte, o que tá acontecendo, né? Ô Vitão, bem-vindo aí, meu querido Vitor Rabelo, o homem das fotos e vídeos. Seguinte, turma, o que está acontecendo? Como eu falei para vocês, ontem eu não consegui fazer a live por um motivo preocupante economicamente também, mas vou explicar até onde ele é preocupante e até onde não é. Que é o fato de que o hospital, eu não sei para quem sabe, eu sou médico, sou gestor hospitalar há muitos anos, e a gente está nesse combate da pandemia do Covid desde o início. E essa semana o hospital realmente lotou de novo, tá? Nenhuma vaga. E quando você olha os outros hospitais da região e outros hospitais de São Paulo e de Goiás aqui também, pelo menos que é onde eu tenho mais informação e contato, estão muito mais cheios também, tá? Precisando de vaga, etc. Aí você pode falar, puta, será que vem terceira onda aí de novo, falando de cepa nova vindo, saindo notícia de outras gripes aí, etc, tá? Quem tiver no nosso grupo do Telegram, depois se inscreve e tem um link aí até para um evento ao vivo que a gente vai fazer gratuito, que tá no link da bio aqui do Instagram. Quando acabar a live você olha. E tá também aqui na descrição do YouTube. Você cai depois no link do grupo Telegram. Eu vou mandar para vocês o site que você acompanha as projeções de ocupação de leitos hospitalares de Covid. E é um site que ele tem uma projeção bem próxima e bem certeira. Nas outras ondas de Covid ele foi bem fidedigno, sabe? Não acerta na linha, obviamente, que é uma projeção, mas acerta assim, bem próximo. Então ele olha lá o número de ocupação de leitos em geral hospitalares e o número de leitos de UTI por região e por país também. Então você pode olhar Brasil, São Paulo, Brasil, Rio, Brasil, Goiás, por exemplo, entendeu? Brasil, Ceará, seja lá o que for. E o que está acontecendo no momento? A gente, de fato, está numa fase que a gente passou uma segunda onda muito grande, caiu muito, né? Teve os lockdowns, começou a abrir de novo, e infelizmente a gente está começando realmente uma nova ondinha, né? Bem maior do que estava 2-3 semanas atrás. Mas quando você olha a projeção, ela vai ser uma onda se o site acertar mais uma vez as projeções ali baseado no número de leitos e outros dados que ele observa, bem menor do que a segunda, tá? Então o governo está começando a tomar algumas medidas já, por isso que teve essa questão de fronteira para estrangeiros não entrarem no Brasil agora. Não é porque a pandemia foi desde o ano passado e resolveu fazer isso agora. Vocês sabem que eu sou bastante crítico do governo muitas vezes aqui, mas nesse caso é uma questão de que realmente tinha que ser feito isso agora, não precisa ser feito o tempo inteiro, até que foi uma decisão que, devido talvez à pressão e reclamações nossas de cidadãos e grupos opositores, ele resolveu agir mais rápido agora. E a gente viu que surgiram novas cepas com variações e mutações importantes, né? Uma da Índia, que a gente viu que a Índia explodiu de casos, né, no último mês passado, e uma nova do Vietnã também, que combina algumas variações. As duas principais que estão preocupando agora, que a gente não sabe a letalidade e a transmissibilidade delas, é essa do Vietnã e essa da Índia, tá? E lógico, aquelas anteriores que já tinham, que parece que elas reagiram bem às vacinas e já estão parcialmente controladas, que as do Reino Unido, da África do Sul e de Manaus, aqui brasileira, tá? Então, essas medidas de continuar distanciamento, de continuar essa questão de barreiras, etc., é para ganhar tempo mesmo, para os hospitais estarem preparados se tiver alguma nova onda, que parece que vai ter sim. A gente está na metade dessa nova onda, então vai aumentar mais ainda, só que ela vai ser bem menor do que a segunda, é o que parece até agora, baseado em dados e fatos, tá, pessoal? Então não vai ser aquele terror que foi a segunda, não. Espero que sim, né, que é isso que a gente tem até agora. Mas precisa de tempo para acelerar mais o possível vacinação, etc, tá? Então é isso que a gente tem até o momento. E, enfim, até depoimento pessoal, eu mesmo peguei Covid depois de ter vacinado, tá? As 2 doses, já tinha mais de 2 meses que eu tinha vacinado as 2 doses, mas foi muito brando, então fiquei 2 dias só sem olfato e paladar, e isso porque eu tive contato com Covid mais de um ano antes da vacinação, e não tive problema com isso, entendeu? Fala Jefferson, Jeff, boa noite Fer, aqui no YouTube também. Então, basicamente, isso que está acontecendo em relação à Covid. Então, não baixem a guarda, tá? Continuem tomando cuidado.
distanciamento, precisa também ficar noiado, preocupado, né? Continuar trabalhando tudo certinho, tomando os devidos cuidados, né? Lavar a mão, distanciar, né? Não ficar muito dentro de ambiente fechado sem máscara muito tempo, etc. Tá? Mas a gente vai ter algumas notícias positivas ainda sobre vacinação daqui a pouco. A gente viu uma segunda notícia aqui para o Brasil que tem a ver também um pouco, que é que a CBF, né, a Confederação Brasileira de Futebol, e o presidente Bolsonaro aceitaram receber a Copa América 2021. Tá? Em primeiro, ela seria realizada na Colômbia, que o país desistiu de ser sede por conta da pandemia, e em seguida na Argentina, foi transferido para lá, e também a Argentina recusou sediar por conta da situação da pandemia. Tá? Então aí a Conmebol, que é a Confederação Sul-Americana de Futebol, buscou o Brasil para ser aprovado. Tá? Só essa onda acabou, né? Espero que sim. Existe um risco de cauda que nós, como investidores, sempre temos que estar atentos, tá, Thaisa? Que é a possibilidade remota, não é o cenário base, a gente não acha que isso vai acontecer, mas de vir uma mutação, se a vacinação não for rápida, que seja tão diferente que as vacinas não peguem ela mais e tenha que desenvolver vacina tudo de novo e começar tudo de novo. Por isso que vacinação rápida é importante, tá? Para não dar tempo de ter mutações e ter a imunidade de rebanho o máximo possível, tá? Então isso gerou uma polêmica também, tá? O campeonato vai acontecer agora já esse mês, entre os dias 11 de junho e 10 de julho, né? Tá? Vai ser durante um mês, inclusive no dia que acaba o nosso evento ao vivo e gratuito aí, para quem não se inscreveu, mais uma vez tem o link na bio aqui ou na descrição, é o dia que começa aí a Copa América, tá? Então vamos ver como é que vai ser a questão disso aí, o controle, as regras, distanciamento, antes da gente dar opiniões concretas sobre o fato aí, porque a gente dá opinião mais com fatos aqui, tá? Felipe, o ideal seria, né? Mas a questão gira muita questão econômica por trás, tá? E, assim, não dá pra gente julgar também, sabe? Porque não é só interesse financeiro de time de futebol, jogador de futebol, etc, né? Tem empresa de mídia, tem empresa de produção de evento, tem empresa de som, e tem muita gente que é empregado disso, depende disso. Então, e as pessoas estão sem trabalhar há muito tempo, né? Então, vamos ver até que ponto isso aí vai ser bem controlado ou não. Mas se fosse olhar friamente, a gente de novo fica naquela corda bamba. É como ter bom senso, né? Difícil esse pessoal aí ter bom senso, que a maioria não tem mesmo, tá? Então, não sei se está indo aqui a live aqui certinho, mas a gente teve também outra notícia preocupante. Depois a gente entra nas notícias boas, tá, pessoal? Tô parecendo cavaleiro do apocalipse aqui, mas tem notícias boas também. Mas a gente teve também a notícia de que tá tendo risco de apagões, né? Porque tem uma situação preocupante com as hidrelétricas, tá? Que é o seguinte, as usinas hidrelétricas localizadas da Bacia do Paraná, principalmente, estão com um nível muito baixo, tá? De chuva, de etc, tá? Um dos piores níveis hídricos, assim, dos últimos 10 ou 20 anos, alguma coisa assim, tá? Então, nessa sexta-feira, já foi até observado, na sexta-feira que passou agora. Cara, minha internet deve estar ruim aqui no YouTube. Jeff, valeu. Deixa eu tentar conectar por outro celular aqui, mas a gente continua aqui no Insta, tá? Deixa eu conectar aqui de novo. E no YouTube tá parado. Valeu, Ronaldo. Obrigado, Ronaldo e Jeff. Deixa eu ver se eu consigo reentrar aqui. Eu tô só... Desculpa, pessoal, nós vamos continuar agora. Sanepar beneficia disso aí também. Neva é outra aí também. Vitão, eu vou explicar por que a bolsa tá tão ambígua, tá? Por que ela subiu tanto nesses dias, porque a gente tem notícias, por um lado, preocupantes e outras que foram boas realmente, sabe? Então... vou fazer só aqui no Insta mesmo, então. Não tô conseguindo entrar aqui no YouTube. Então, deve piorar. Inclusive, por isso que também, como o Bruno aqui falou, Sanepar, tá, se beneficia muito disso. É uma empresa que a gente até tem na carteira, que distribui muito dividendo.
Eneva valorizou pra caramba, que ela tem fontes de energias que também são alternativas à hídrica, que é a maior parte da fonte brasileira, tá? Então, basicamente isso aí. Isa, CPI eu não vou falar hoje, porque a gente ainda não tem nada muito conclusivo ali. O que a gente teve foi mais o que você mesmo falou, foi mais polêmicas, tá? Essa semana, brigas ali, a gente viu um showzinho, etc., mas nada ainda que mudou muito da semana passada para cá. A gente teve alguns dados econômicos mais importantes do ponto de vista prático e para investidor do que a CPI em si no momento, tá? Vai chamar os caras para depor de novo, teve ali aquela médica japonesinha, esqueci o nome dela, também hoje, aí virou um show de horror, enfim, tá meio nessa daí, tá? Sim, então a questão, então até sobre isso que você está falando, Vitão, uma das coisas que preocupa mais para mercado, que inclusive o próprio Goldman Sachs, que ele elevou a projeção de crescimento do PIB para o Brasil esse ano, ele colocou na projeção dele, depois que saiu o resultado do PIB essa semana agora do primeiro trimestre, que é um dos motivos que a Bolsa subiu muito, ele colocou que ele aumentou a projeção de PIB para o Brasil esse ano se a gente não tiver uma crise elétrica, que é um risco que ele não precificou nessa subida de PIB, que é uma coisa que a gente está vendo que tem chance real de acontecer, tá? E a Bolsa ela está nesses patamares assim subindo nesse momento porque teve essa elevação de PIB, tá? O mercado realmente aquecido, mesmo com o primeiro trimestre, que a gente teve pouco incentivo de governo, né? A gente teve um primeiro trimestre que não teve aquelas questões, Nise e Yamaguchi, isso mesmo. Que não teve aquelas Corona Voucher, não teve aquelas medidas para incentivar as empresas, de manter emprego, né? Aquelas medidas econômicas que aconteceram no ano passado, que voltaram só agora, tá? Então foi uma coisa que surpreendeu para cima, mas por outro lado a gente tem uma pequena terceira onda que parece que vai vir sim, como eu falei no início da live, risco de crise elétrica e energia elétrica, inflação subindo acumulado dos últimos 12 meses, bem acima da meta, mas o Banco Central não olha o acumulado de últimos 12 meses. Ele olha de janeiro a dezembro, ele olha o ano gregoriano fechado, entendeu? Então ele espera-se que vai ter uma subida de inflação, os juros vêm aumentando, não vai aumentar muito, vai ficar mantendo ainda numa taxa estimulativa, e para o fim do ano ela se mantém ainda dentro da meta, ali entre 4% e 5%, ou pouco acima da meta, né? Agora já está acima de 6, quase 7%, e a gente acha que vai chegar até uns 8 agora no meio do ano a inflação IPCA, né? IGPM, se a gente falar, né, nem conta, porque já está bem acima dos 30%. Mas o IGPM e o IPCA acabam que em algum momento eles podem se encontrar, porque você imagina o produtor, uma incorporadora que está construindo e comprando material de construção com esse aumento de custo absurdo, você conversa com o incorporador, com o produtor, etc., ele vai tentar aumentar o preço dele, o preço do metro quadrado, no caso do incorporador, etc., ele vai tentar repassar pelo menos alguma parte disso para o consumidor, né? Então o preço dessas coisas deve subir e esse IPCA deve aumentar alguma coisa. Então a gente tem forças antagônicas puxando para os dois lados, tá? Que preocupam. Por outro lado, a questão do PIB crescendo e a dívida PIB não sendo tão preocupante quanto a gente imaginava no ano passado é uma coisa que tem jogado expectativa para cima, e a gente sabe que bolsa também não é PIB, né? Ali estão as maiores empresas, etc e tal. Então a gente tem coisas preocupantes no Brasil e no mundo, tá? Até por isso que a gente vai fazer esse evento, que vai ser terça, quarta e quinta da semana que vem, que a gente vai explicar exatamente como é que está o cenário aí para vocês poderem se posicionar em termos de mercado, que tipo de empresa que é bom, que ação que tem mais risco, que ação que tem menos risco, qual país que pode se posicionar melhor, etc, tá? E tudo assim de uma forma bem simples. A gente viu também uma outra notícia que, de novo, as coisas antagônicas, a taxa de desemprego do Brasil atingiu um nível recorde, tá? De 14,7%. Tá? Os dados, se você for olhar os dados reais, que existe uma margenzinha ali de tempo da medida que foi feita, de como que foi feita a pesquisa, etc., o pessoal fala que é mais, é uns 16, 17%, tá? E, inclusive, esse nível que a gente teve no primeiro trimestre de 2021, de 14,7%, é um dos maiores, tá? Dá um total de 14,8 milhões de desempregados, certo? E uma alta em relação ao quarto trimestre do ano passado de quase mais 1 milhão de pessoas desempregadas, 880 mil pessoas desempregadas, tá? Inclusive, esse para o primeiro trimestre de 2021 é o maior número registrado desde o início da série, que foi em 2012, tá? Nos anos 90 a gente deve ter tido números maiores do que isso, mas desde 2012, ou seja, quase 10 anos, esse é o maior número de desempregados que a gente já teve nessa medição. E aí existem, obviamente, gente que não está querendo voltar ao emprego porque está com medo de Covid ainda, tem gente que está satisfeita ali com o Corona Voucher, tem gente que começou a tentar
empreender, tentar algum emprego autônomo, ou durante a pandemia, ou tentar algum emprego sem carteira. Óbvio que tem essas margens de erro aí também, tá? Então, mas, mesmo assim, é uma questão muito preocupante, tá? A fonte é o próprio IBGE, cara. Quem calcula emprego no Brasil é o IBGE. Então, cada fonte de cada dado tem a fonte oficial que você tem que olhar, tá? Emprego é IBGE. E, continuando. Apesar de, então, como eu tava falando até pro Vitor aqui, que ele perguntou dessa bolsa, se ela não precificou Covid ou não, que é uma pergunta bem interessante, que é isso que a gente tá meio achando estranho, né? Mas apesar de tudo, a gente teve hoje recorde histórico da Bolsa Brasileira, acima de 128 mil pontos, essa semana subindo bem, né, desde a semana passada. Então o Brasil teve um bom superávit aí no primeiro trimestre. Então, outra coisa que aconteceu foi a Fitch, que é uma das agências de rating, ela olha sempre para trás, tá? Ela dá uma nota de crédito para o risco daquele país. Ela manteve a nota do Brasil em BB-, mesmo pós-pandemia, e muita gente esperava que fosse rebaixar a nota do Brasil de crédito, ou seja, o Brasil teria uma nota maior de dar calote, tá? Fez algumas ressalvas ali, mas nada demais nisso aí também. O superávit do governo, que foi divulgado essa semana também, foi bem acima do esperado, tá? E inclusive o dobro da expectativa e o melhor resultado para esse mês de abril desde 2014. Então o governo conseguiu arrecadar mais, tá, do que gastar. Então, pelo menos em um mês fechado. Obviamente a gente ainda tem déficit, a gente gasta mais do que arrecada, mas pelo menos foi um mês bom, tá? E outro motivo também é que o IPCA 15, que é o que mede os 15 primeiros dias do mês, então do mês anterior de maio, ele vem um pouquinho abaixo da expectativa, o IPCA em si. Ele vem 0,44%, que era esperado 0,55%. Então, com isso tudo, você teve superávit melhor, revisão de PIB para cima, Fitch mantendo o rating no Brasil, e o IPCA no mês fechado. A gente não gosta de olhar IPCA mensal, muito menos a prévia de 15 dias, a gente gosta de olhar janelas maiores, mas isso anima o mercado, tá? Então juntou isso tudo, a gente viu o mercado animando, o juro longo brasileiro deu uma caída, e isso, juro longo, como já falei para vocês várias vezes aqui, a gente monitora juro longo muito mais que taxa Selic, juro curto, ele fez essa bolsa subir, tá? O que a gente vai precisar ver para frente é esses riscos que eu falei, e se de fato a gente vai ter alguma reforma que vai sustentar esse bom cenário para o brasileiro, tá? As reformas que estão em pauta administrativa, tributária, etc. Vamos ver como é que vai ser isso aí entre Centrão, com o pessoal e tudo isso, tá? E também a gente teve uma chegada aí de mais 4 mil litros de insumos da China para a produção de 6,7 milhões de doses da Coronavac pelo Butantan. Isso tudo deu uma animada em bolsa, isso aí, tá? Nisso aí. O Felipe perguntou, então se fazer uma comparação, é provável que uma queda considerável na bolsa com essa terceira onda, depois vai subir bem, já que o país perante essa terceira onda está bem. Cara, nem sempre, porque mercado ele analisa não só fatores isolados, tá? Então você tem que olhar curva de juros, inflação, crescimento do resultado exato das empresas. Então você tem setores que vão melhores do que outros, você tem a questão do próprio desemprego, você tem a questão de até que ponto vai ter fechamento de economia ou não com essa terceira onda, com tanto de vacinado ou não. Muitas vezes o mercado antecipa, ele sabe que vai ter uma onda menor, tá? Isso aqui não é uma informação tanto assim, por isso que a gente tem que olhar bem assim, frio, nu e cru, olhar fluxo de capital estrangeiro, tá? Tudo isso a gente vai ver nesse evento dessa semana para você entender. Até o Jeff perguntando se o mercado está muito eufórico, cara, eu não acho assim euforia, mas eu ainda vejo algumas classes de ações subindo mais do que deveria, tá? Que não precifica assim, um cenário real. O pessoal começa a falar assim, a economia vai abrir tudo de uma vez, tá? Então pronto. E outras assim também, que a inflação começou a subir, o juro começou a subir, empresas de crescimento de tecnologia começam a sangrar tudo de uma vez. A gente não, quando todo mundo está querendo uma coisa, a gente quer outra aqui. A gente tem um pensamento meio contrário assim, tá? De Davos ainda não, tá? Isa, vamos ver como que vai acontecer lá, se vai ter mesmo, porque foi suspenso, né? Vamos ver o que vai acontecer lá, o evento presencial, né? O que vai acontecer lá, e quando for eu falo aqui para vocês, tá? A gente teve a reforma administrativa aprovada, o LF é Luiz Fernando, não sei se é Luiz Fernando. Eleições de 2022 já interferem na bolsa desse ano? Ainda não interferiu, cara, mas é uma das coisas que, sem dúvida nenhuma, preocupa bastante. Eu acho que vai interferir sim, que é uma das coisas que a gente vai falar nessa semana também, que eu acho que aonde vai surgir oportunidades para coisas ruins,
caírem e coisas boas caírem junto. Então, cuidado com a euforia, comprar qualquer coisa achando que vai bem, porque não vai. A gente vai ter estresse agora no meio do ano e pra frente, tá? Ainda mais com a eleição polarizada que a gente tá vendo até agora e difícil passar as reformas mesmo. A gente tá vendo algumas coisas positivas que animou o mercado essa semana, mas vejo ainda bastante risco com essa eleição chegando, porque eleição chegando o cara começa a ter medida populista, não conseguir passar reforma, precisa agradar todos os lados, né? Esse lado aí, entendeu? Mas a gente teve duas notícias positivas aqui para a reforma administrativa e para a reforma tributária, tá? Começaram a andar, apesar de que não teve nada muito concreto aprovado. A reforma administrativa foi aprovada na CCJ na Câmara, que é aquela Comissão de Constituição e Justiça, ganhou aí por 39 a 26 votos, tá? O que os caras fizeram? Eles pegaram a reforma administrativa normal e deram uma fatiada nela, tá? Os caras são espertos, são safos para conseguir passar, excluíram algumas coisas para tentar passar pelo menos na CCJ e tentar votar depois para mostrar que tá fazendo alguma coisa. Mas mesmo assim, ainda eu acho, com a eleição chegando, um cenário difícil de aprovar as duas, eu acho muito difícil. De aprovar uma delas eu acho menos difícil, mas ainda acho difícil pra caramba, tá? Porque tem três coisas no radar do mercado principalmente: alguma privatização grande tipo Eletrobras, reforma administrativa e reforma tributária, né? Então, passar essas três coisas, cara, nesse governo eu acho muito difícil, ainda mais com a eleição chegando. Mas uma ou outra talvez passe, apesar de que não gosto de contar com esse cenário aí não. Eu gosto de pensar que não vai passar, se passar é lucro a mais que a gente não estava esperando, tá? Por isso que eu investi com a margem de segurança alta e com a margem de lucro alta. Ô Pedrão, bem-vindo aí, meu garoto. E também a reforma tributária, parece que a gente finalmente teve um acordo aí entre o Guedes, o Lira e o Pacheco, tá? O Paulo Guedes, o ministro da Economia, e o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, tá? Tiveram aí, parece que andou um pouquinho, tá? Chegaram em algum acordo aí para isso aí andar. E o que eles definiram? O Senado vai ficar de julgar e de votar uma parte da reforma tributária e a Câmara dos Deputados vai ficar de julgar e votar outra coisa. Então eles dividiram as funções, parece que chegaram num acordo para fazer isso. Então os senadores vão ficar com a parte da chamada PEC 110, que é uma unificação do ICMS e do ISS num imposto só de valor agregado, que o pessoal chama de IVA, que é um imposto polêmico, e vão também julgar um novo refis, que vai ser votado. Já a Câmara dos Deputados vai julgar questões relacionadas mais a imposto de renda, PIS e COFINS, tá? Então eles estão vendo a questão da criação da contribuição social sobre operações e bens e serviços, a unificação do PIS e COFINS, tá? Além de mudanças no imposto de renda de produtos industrializados principalmente. Mas assim, o que a gente está vendo é que, resumindo a ópera toda, que parece que tem um consenso, obviamente, isso qualquer bobo sabe disso no Brasil, né? Que tem uma reforma tributária que é fundamental e urgente, tá? E a gente precisa de simplificar, pelo menos simplificar o nosso sistema tributário, tá? Diminuir carga tributária no cenário atual brasileiro, com muito gasto que a gente teve na pandemia, eu falo que é quase impossível, mas pelo menos organizar e ter um imposto que seja mais simples e mais justo, tá? É muito importante, porque a gente sabe que hoje, eu sei que a maioria de vocês aí são pessoas de renda alta, obviamente, investidores, empreendedores, etc., pelo menos alta na média em relação ao resto do Brasil, mas o rico paga proporcionalmente muito menos imposto que o brasileiro. Então, a gente não tem que parar de tributar renda para tributar consumo, né? Então, quer dizer, o contrário, a gente tem que parar de tributar consumo para tributar renda. Então, e vai ter o mesmo efeito, vai ter uma sociedade mais justa, as pessoas consumindo mais, todos crescem mais como um todo, tem menos desigualdade, tudo isso mais. E aí a gente está vendo também uma proposta na mesa que é importante para vocês aí, quem é investidor, que a gente está vendo que voltou para a mesa mais uma vez, a questão da tributação de dividendos e excluir, né, acabar com o tal do juros sobre capital próprio, né, que é uma forma de a empresa distribuir dividendo para o acionista, só que para o acionista pessoa física, o dividendo normal ele não paga imposto de renda. Então você vê fundo imobiliário, ação que distribui dividendo, e o investidor pessoa física não paga imposto, tá? O investidor pessoa jurídica paga. Se você for sócio como pessoa jurídica de uma empresa ou tiver uma ação, um fundo imobiliário como pessoa jurídica, tá? Agora, o juros sobre capital próprio, a pessoa física também paga imposto, assim como a pessoa jurídica, só que ele entra como uma despesa na cabeça da empresa e isso diminui o imposto de renda da empresa e acaba que o lucro dessa empresa ou desse fundo aumenta, tá? Na empresa, no caso aqui, que a gente fala de empresa especificamente, que fundo imobiliário não tem isso aqui, desculpa.
e isso gera uma maior distribuição de lucro para o investidor pessoa física também. Então é uma manobra tributária. E o que ele significa na prática? Isso, na verdade, não existe em lugar nenhum do mundo, tá? É uma jabuticaba brasileira, o tal do juros sobre capital próprio, que a gente se aproveita disso para fazer uma estratégia tributária. Que toda empresa tem lá o capital social, você olha lá no contrato social da empresa, tem lá, na maioria das empresas é um negócio fictício, nas empresas mais auditadas e sérias, obviamente, ali é um valor mais certo, que é o capital que aquele sócio investidor colocou na empresa para ela funcionar. Então você olha lá, o capital social dessa empresa é 100 mil reais. O juros sobre capital próprio considera que você, como sócio, emprestou dinheiro para sua própria empresa e ela está te pagando esse empréstimo com juros de volta, tá? Então isso entra como uma despesa da empresa, né? Então eles estão querendo acabar com isso. E o próprio dividendo também, que hoje é isento de imposto de renda para o investidor pessoa física, eles querem começar a cobrar um imposto, pelo menos a proposta que está começando a ficar na pauta, a gente não sabe se isso vai passar mesmo ou não, iniciando em 15% e chegando a 20%. Hoje para a pessoa jurídica é 20%, já é tributado na fonte. Então, por exemplo, se eu tenho R$1.000 para receber de dividendo de um fundo imobiliário, como pessoa física eu vou receber os R$1.000, como pessoa jurídica vai cair na minha conta só R$800, vai cair líquido R$800 porque 20% já fica retido na fonte, entendeu? Então, basicamente isso que acontece. Só que por outro lado também nessa proposta eles querem diminuir o IRPJ, que é o imposto de renda da pessoa jurídica, dos atuais 15% para 10% num período aí, no movimento gradual de 2 anos, né? Então vamos ver se de fato vai existir essa contrapartida, que é o que o mercado espera. Agora, para acontecer de verdade ou não, a gente não sabe. Falando sobre Petrobras rapidamente aqui, pessoal, apesar de bons resultados que ela teve recentemente, o petróleo está num momento de alta bom também, isso é ótimo para a Petrobras, tá? Deixa eu ver, a Anne, eu não entendo o assunto, mas gosto das lives, o fundo absorve alguma coisa. A ideia é essa, Anne, você tá certinha. No início, como eu já até contei para muita gente, eu gravava conversa com advogado, com investidores, outras coisas que eu não entendia o que o pessoal tava falando, para eu reescutar e até eu começar a entender, tá? Isso leva tempo mesmo. Então você começando a pegar intimidade, escutando, etc., você vai ver, daqui a pouquinho você já tá pegando tudo aí certinho, tá? Então, é basicamente isso aí. Então a Petrobras teve, apesar de estar num momento bom, ela teve 2 notícias ruins essa semana, questões de atritos normais de empresa, tá? Principalmente empresa desse tamanho. Mas ela a corte holandesa vai fazer uma ação coletiva contra a Petrobras, porque teve aquela ação coletiva que investidores norte-americanos, tá, lá nos Estados Unidos, ganharam contra a Petrobras, tá, naquela história, por conta da Lava Jato, afirmando que a Petrobras fez coisas ilegais e não foi transparente com seus investidores. Ela teve que pagar uma multa bilionária lá para esses investidores norte-americanos, só que investidores de outros lugares não entraram, só norte-americanos. Então a corte holandesa pegou isso aí também agora para entrar com uma ação coletiva contra a Petrobras por investidores holandeses, tá? E também a Petrobras na Bolívia, que é uma unidade da Petrobras na Bolívia, dessa petroleira, também está tendo um processo lá por uma questão de uma discussão com uma família sobre a propriedade onde está localizado um dos principais campos de gás da Petrobras na Bolívia, tá? E aí a decisão judicial, por enquanto, é que a Petrobras deve pagar para essa família 61 milhões de dólares, que reivindicando aí a propriedade de parte dessas terras aí, tá? Que é uma pergunta interessante do Luiz Fernando. Luiz, nós vamos falar disso também nesse evento na segunda-feira. Nós vamos mostrar até os índices de commodities, tá? A gente tem o DJCI, que é o Dow Jones Commodity Index, que olha a cesta de commodities como um todo. Que você tem nas commodities, você tem agrícola, você tem metálicas, você tem de energia, petróleo, óleo, gás, etc. E a gente está num boom de commodity muito forte. Quando você olha o gráfico, ele está assim, ó, num dos maiores da história, inclusive chegando próximo do maior que a gente já teve. Qual que é o problema? O mercado todo está muito animado com commodity, todo mundo comprando empresas de commodity, que foi o que mais valorizou agora nesse primeiro trimestre de 2021. Se você investe para curto prazo, quer pegar movimentos pequenos e que pode ganhar de curto prazo, é um movimento interessante. Agora, eu prefiro comprar, como eu gosto de construir patrimônio de longo prazo e gosto de ganhos maiores, mesmo que eu tenha paciência, eu prefiro comprar quando está num momento que não está tão aquecido assim. Eu não gosto a gente brinca, até quando a gente tem os plantões de dúvidas aqui dos assinantes, a gente fala que a gente não gosta da menina mais disputada da balada, entendeu? A gente gosta daquela que... Porque essa fica muito cara e tá todo mundo de olho. Então você começa... O mercado não é bobo, né? Todo mundo tá vendo esse índice de commodity muito alto. Então você começa a ter esse risco porque você tem um downside que começa a ficar grande e um upside que não é tão grande assim. Apesar de que eu acho que sim, a cadeia global ainda não vai se reconstruir tão rápido, vai continuar tendo uma alta de commodity durante os próximos meses, então
pode surfar uma onda positiva ainda nos próximos meses. Mas se você pensa em comprar barato para construir patrimônio, toma cuidado, porque você tem que ficar monitorando esse índice de commodity, entendeu? Então é isso que você tem que ficar de olho só. E ver também cada classe, né? Porque muda um pouco, se é minério de ferro que a gente está falando, se é petróleo, se é soja, se é milho, se é carne, se é do que a gente está falando, tá? A gente teve também algumas notícias aqui no Brasil essa semana de fusões e aquisições, né? O Banco Inter com a Stone. E a Stone, inclusive, vai provavelmente fechar o capital... o Banco Inter fechar o capital dele no Brasil e abrir na bolsa norte-americana, como a Stone é lá. Então a Stone virando sócia, comprando aí boa parte do Banco Inter, virando uma sócia principal. E no Brasil ela vai listar só BDR depois. Isso fez com que as ações do Banco Inter subissem bastante, apesar de que hoje caíram bastante Banco Inter, Local Web, empresas de tecnologia, como a gente falou, as teses de abertura de economia que subiram bastante hoje, movimentos de curto prazo de um dia, tá? A gente teve também BTG comprando a Empíricos, né, Casa de Research, que é um movimento que eu acredito ser muito inteligente para ambas as partes e muito bom para ambas as partes, né? Sou cliente das duas, inclusive. Mas Empíricos não é em partes concorrente de vocês? Em partes mas a gente gosta bastante, lê relatório de todo mundo, BTG, a gente tem conta lá na XP também, enfim, gosto de beber de todas as fontes e não vejo problema nisso e achei um movimento muito bom para os dois lados. E também, por último, a gente teve também uma possível notícia de que a Azul teria tentado comprar a Latam, tá? A companhia aérea, e a Latam não aceitou, tanto que elas cancelaram um acordo que eles tinham de code share, que é fazer uma divisão, share, tá? Compartilhar voos, e falaram que não estava interessante mais, quiseram cancelar isso aí. Parece que talvez é um movimento estratégico da Azul tentando comprar a Latam, tá? Por algum motivo assim. É difícil porque quando você junta as três principais do Brasil, para tentar ganhar mercado, é difícil você ter isso, tá? Até CAD aceitar, algumas coisas assim, porque Azul, Gol e Latam tem mais de 99% do mercado brasileiro, tá? O que acontece com essas ações? Vitão, aí depende do que eles vão falar em assembleia, tá? A maioria dos acionistas tem que aprovar, por isso que quem tem muito voto geralmente ele tem muito poder de voto nesse caso, então vai ter assembleia, eles vão propor uma solução. Varia muito de caso para caso. Muitas vezes eles vão abrir uma holding, que essa holding tem as ações e você vai ser sócio dessa holding, ou não. Vão simplesmente dar as BDRs em troca a BDR da ação listada na Bolsa Americana em troca da ação brasileira. Enfim, você é sócio, né? Você como acionista, você é sócio, e aí vai ser votação. A questão é que o votante controlador, os que têm muita participação de capital, é que tem voto relevante nesse caso, tá? Mas muda muito de caso para caso. Por exemplo, as lojas americanas fez um movimento agora que todo mundo achava que ia ser uma coisa, e criaram uma holding, uma nova empresa nos Estados Unidos, fizeram um negócio meio confuso que o mercado não gostou, tá? Então, cada caso é um caso, depende ali, é movimento societário, normal como um todo, tá? Aí falando de mundo, tá, pessoal? Algumas notícias aqui interessantes sobre vacinação nos Estados Unidos e até em Hong Kong. Nos Estados Unidos, notícias boas sobre vacinação. Agora o CDC, né, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças lá, ele já autorizou jovens totalmente vacinados a não precisar de usar máscara nem fazer distanciamento, tá? Então tem que ser jovem e tem que estar totalmente... O que é totalmente vacinado? Já ter tomado as 2 doses e ter dado o intervalo de segurança. Então você não precisa nem usar máscara mais, de acordo com a opinião do CDC, tá? Não é regra geral isso daí, é uma opinião de um órgão importante, e não precisa fazer distanciamento mais, tá? E também uma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos e em Hong Kong, estão fazendo um incentivo absurdo, porque muita gente não quer vacinar, né? Porque tem medo, que não acredita, teorias conspiratórias, etc. Tá? Mas estão fazendo incentivos financeiros, tá? Sorteando prêmio de mais de $1 milhão. E também questão de um incentivo de passaporte Covid para poder viajar, passaporte de vacina. Então na Califórnia, por exemplo, tem um programa que chama Vax for the Win, que é vacinação para a vitória, que deve distribuir mais ou menos $116 milhões em prêmios para as pessoas vacinadas ou que receberam uma dose. Fazem sorteio $1 milhão, etc. Tá? Em Ohio, que é outro estado, isso na Califórnia, tá? Já teve uma menina de 22 anos que ganhou $1 milhão, tá? Foi sorteada por ter sido vacinada e concorreu aí ao bilhete desse prêmio de loteria. Em Hong Kong também, tá? Já não é Estados Unidos mais. Os residentes vacinados com as 2 doses também são elegíveis para um sorteio que as incorporadoras lá estão fazendo para oferecer um apartamento
de 1,4 milhão de dólares, tá? Não sei se vocês sabem, inclusive, o metro quadrado mais caro do mundo é em Hong Kong. Então, vão ganhar um apartamento aí de mais de quase 1,5 milhão de dólares no metro quadrado mais caro do mundo. Então, vai ganhar não, né? Você vai sortear numa Mega Sena, etc. Mas é um incentivo que estão fazendo isso lá, tá? Sobre vacinação também, ainda está tendo uma discussão importante sobre a questão de propriedade intelectual da indústria farmacêutica versus incentivo à produção. Então está tendo essa discussão que continua, tá? E aí, quando começou a ter essa discussão sobre propriedade intelectual, uma coisa que preocupou, apesar de ter muito estoque nesse país desenvolvido sobrando, que começou a diminuir o estoque, tá, de vacina para Covid, depois que essas autoridades americanas começaram a questionar se tem que quebrar patente, não tem que ter propriedade intelectual de vacina, porque vários outros países conseguiriam produzir as vacinas lá dentro mesmo, e isso seria melhor para o mundo passar mais rápido por essa pandemia. Só que, por outro lado, isso preocupa porque a gente não sabe o nível de qualidade, de controle e de capacidade de produção dessas vacinas mesmo de laboratórios menores, tá? E outra coisa que a indústria farmacêutica, ela investe muito em pesquisa, tá, em insumos e etc, para conseguir fazer isso e ter uma certa proteção para ter o retorno lá no futuro, se ela conseguir descobrir isso e se conseguir sair na frente dos outros. Se quebra essa patente agora, dá um certo receio se numa possível próxima pandemia, numa nova cepa que precisa desenvolver uma nova vacina, qualquer coisa assim, até que ponto isso não vai atrasar muito o desenvolvimento, porque os caras vão falar, pô, da outra vez quebraram a nossa patente, eu que não vou gastar bilhões de dólares e me esforçar, me matar aqui para tentar produzir isso e vir quebrar nossa patente, entendeu? Então existe essa discussão importante que está acontecendo aí no mundo todo, tá? Sonho do Adib. O Adib, eu acho que é mais ali, o perfil deles é mais os vitaminados ali, eu não sei se seria ali não, mas se fosse, pô, aí seria bom, né? E tomara que ele abra capital logo na bolsa e a gente compre ação logo da dele. A gente viu também que a Amazon fez uma aquisição, pessoal, isso aqui é muito interessante, muito importante. Comprou o estúdio de filmes MGM por 8,45 bilhões de dólares, tá? E aí, assim, o MGM, vocês vão entender por que isso aqui é tão estratégico. Pô, muita gente achou, puta, a Amazon ficou louca, pagou caro demais no MGM e tal. Estúdio hoje em dia não dá tanto dinheiro mais, não sei o que, etc, tá? Ainda mais num momento pós-pandemia. Mas é estratégico isso aqui, é contra a concorrência, porque a MGM produz os filmes do Rock Balboa, 007 é o mais famoso de todos, Hobbit, Silêncio dos Inocentes, enfim, são mais de 4 mil filmes e 17 mil programas de TV. Só que o que a Amazon está querendo fazer? Ela está querendo fortalecer o Amazon Prime Video, que concorre com Netflix, com Disney Plus, tá? E a gente viu, inclusive, recentemente, agora também, há poucas semanas, na semana passada, inclusive, a fusão que aconteceu entre Discovery e Warner Videos também. Então a Discovery e Warner Videos também quer entrar na guerra de streaming. E como a gente sabe, hoje quem tem o melhor streaming no momento, eu estava tentando lembrar qual que era do Adib, é o CIMED. Eu lembrava do amarelinho só, mas não lembrava o nome. Que é tudo parecido, CIMED, né? Tem vários parecidos ali, o nome, né? Mas enfim, não abriu capital ainda. Acho que vai abrir uma hora, tá? Mas enfim. E nessa guerra de streaming, a gente sabe que quem está na frente em qualidade de filmes e de produção é Netflix e Disney Plus, tá? A Amazon Prime peca um pouco, fica um pouco para trás, apesar da Amazon como empresa ser maior do que elas e melhor provavelmente, tá? Mas no streaming de vídeo ela ainda peca. Só que aí ela fez essa aquisição estratégica para ter o poder de ter esses filmes da MGM junto com ela, as produções de programas de TV, etc, tá? E pra gente finalizar, pessoal, a gente teve mais uma vez, não sei quem lembra, não sei se foi início desse ano ou no final do ano passado, um episódio com a GameStop, uma ação norte-americana de uma empresa pequena que vende jogos e videogame, etc., que teve o short squeeze, que vários pequenos investidores de varejo aí, desse pessoal que conversa nesses chats dessas comunidades chamadas Reddit, resolveram todo mundo combinar de comprar ao mesmo tempo para fazer um short squeeze, que é fazer o preço da ação subir e fazer quem está apostando contra a ação, né, que fez um movimento de short, perder bastante dinheiro. E fizeram isso aqui de novo agora essa semana. Então, fizeram isso com duas empresas, com a GameStop e com a AMC. A GameStop subiram em um dia só 18% e as da AMC subiram 39%. E segundo aí alguns sites, falaram que as perdas de quem estava vendido contra a ação foi de mais ou menos, aí somando, né, os que estavam vendidos contra a ação, de 740 milhões de dólares. Ano passado a gente viu até fundo quebrar por causa disso.
tá? Então sempre tomando cuidado para operar contra, fazer short. Eu não gosto muito desse tipo de movimento, a não ser que você esteja muito certo, tá? Cara, tentaram fazer isso aí com o IRB ano passado, na mesma época tentaram fazer, mas não dá, cara, porque no Brasil você tem algumas regras. Primeiro, que o investidor short e fundos não podem estar super alavancado em mais posições do que existe de ações. Nos Estados Unidos isso pode. Então tem gente com mais ação vendida do que existe de ação. E além disso, também no Brasil, a Bolsa tem mecanismo de leilão, que quando a ação cai muito rápido, ele entra em leilão, ele para a venda dela e ela entra em leilão. Então você não consegue fazer, para cima também é a mesma coisa. Você não consegue fazer esse movimento de alta tão rápido e nem se alavancar demais e fazer o short squeeze muito forte contra as pessoas. É uma questão de regra operacional da Bolsa Brasileira isso, então não dá para fazer aqui. É uma vantagem da Bolsa Brasileira isso, tá? Mas enfim, e última coisa que a gente viu também, que falando sobre Bitcoin agora, apesar de a gente ter visto um aumento de queda do Bitcoin, quando a gente olha em reais, inclusive, tá numa semana bem baixa, até porque o dólar caiu bastante, o Bitcoin é cotado em dólar, tá? Mas ele também está numa baixa desde que aconteceu uma queda aí nas semanas passadas que a gente falou. Mas o Ray Dalio, que sempre foi um cara cético contra Bitcoin, tá? Ele deu uma declaração essa semana, falou que tem um pouco de Bitcoin e que agora prefere Bitcoin do que títulos públicos, porque com essa impressão massiva de dinheiro, ele falou que nunca viu, acha que vai ter a maior desvalorização do dólar desde 1971. E eu não sei se vocês sabem, tá? Quem é assinante nosso aí, a gente analisa isso todo mês, sabe disso, mas o dólar, a gente vai analisar isso nessa semana desse evento gratuito, que tem o link de novo aí na bio para vocês se inscrevam, ou aqui na descrição do YouTube. A gente analisa o dólar contra outras moedas, mas o dólar no ano passado para cá enfraqueceu muito em relação às moedas do mundo inteiro. Só que o real enfraqueceu mais ainda. Por isso que o dólar valorizou em frente ao real. Agora que deu uma aliviada essas semanas por questão de PIB bons, juros subindo um pouquinho, né, a questão do carry trade, etc. Mas o Ray Dalio falou que por conta disso ele acha que a China ameaça alguma dominância do dólar como a moeda global. Apesar de que eu não acredito nisso, eu acho que a China, para ela, não é interessante ter a moeda global dominante. Mas enfim, ele acha que nesse cenário super inflacionário que está acontecendo, ele prefere Bitcoin do que título público americano. Então, interessante ele falar isso aí, tá? Então é isso. Valeu, Vitão. Te vejo aí, a gente também bate um papo aí. Mas quando você quiser também, pergunta que nós estamos aí, tá? Valeu, Luiz. Valeu, turma. Boa noite para vocês. Não se esqueçam de se inscrever. Quem puder, compartilhe com os amigos aí também. Dá um like, faz seu comentário. E boa noite para vocês. Fiquem com Deus e um abração. Boa semana para vocês. Tchau, tchau.